E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Grad Coach TV, onde desmistificamos o mundo acadêmico da Torre de Marfim e mostramos como trabalhar de forma inteligente para tirar as melhores notas. Meu nome é Derek, e neste vídeo, vamos ver como escrever uma revisão de literatura nota aí. Mais importante ainda, como fazer isso em 3 passos bem simples e diretos. Este vídeo faz parte do nosso e-book gratuito Dissertation 101, que você pode baixar no site do Grad Coach. Vou deixar o link aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Antes de entrarmos em como escrever uma revisão de literatura, é muito importante dar um passo atrás e perguntar qual é a função, qual é o porquê de uma revisão de literatura. Se entendermos o porquê, então o como se torna muito mais simples. O que se torna muito mais simples? Então, vamos falar sobre algumas das funções mais importantes da revisão de literatura. Portanto, o primeiro passo, ou a primeira função da revisão de literatura, é você demonstrar que tem um entendimento sólido da literatura, das pesquisas, do estado da pesquisa em torno da sua pergunta de pesquisa. Então, sua pesquisa será sobre um determinado tema, e o ponto de partida para a sua discussão é mostrar que, seja qual for a sua pergunta de pesquisa, seja qual for o objetivo da sua pesquisa, você precisa demonstrar que sabe o que já foi feito. A escrita acadêmica consiste em se apoiar nos ombros de gigantes e, portanto, você precisa mostrar quem foram esses gigantes, quem foram as pessoas que já fizeram essa pesquisa antes, o que elas disseram, qual é o estado do argumento. Então, essa é realmente a função número 1 e, talvez, seja a função mais importante. Agora, vamos olhar para a função número 2. A função número 2, ou o segundo motivo de se fazer uma revisão de literatura, é para que você, a partir dessa base de literatura, mostre que existe uma lacuna, que há uma necessidade para sua pesquisa específica. Então, se você está fazendo mestrado ou doutorado, independentemente do nível em que você esteja, há uma exigência de originalidade. De modo geral, as universidades não querem que você pesquise algo que já foi feito 1 milhão de vezes, porque qual seria o propósito disso? Então, o que a revisão de literatura serve para fazer é que você vá, faça o trabalho e descubra onde estão as lacunas na literatura, onde estão as lacunas na pesquisa. Como posso abordar um ângulo único sobre algo que provavelmente já foi feito antes, mas, com sorte, não feito à exaustão? Mas como posso abordar um ângulo único em termos de contexto ou em termos de um país específico, um ambiente específico, etc., etc.? Então, a segunda função da sua revisão de literatura e de você simplesmente revisar a literatura, o ato real de revisá-la, é para que você estabeleça de forma clara a necessidade da sua pesquisa. Agora, a terceira função não é necessariamente relevante para todo mundo, mas para aqueles de vocês que estão planejando construir um modelo teórico ou modelo conceitual, um arcabouço conceitual, a revisão de literatura é a base disso. Então, o que você faria seria pegar as várias teorias, as várias pesquisas que já foram realizadas no passado, e construir algum tipo de modelo conceitual que você depois vai testar e validar. Talvez não seja relevante para todos, mas essa é uma função importante se você estiver fazendo qualquer tipo de validação quantitativa, testes, etc., etc. A quarta função importante da revisão de literatura é para que você tenha uma base, ou para construir uma base, de metodologia. Então, o que quero dizer com isso é que, quando você está revisando toda a literatura na sua área que é relevante para a sua pergunta de pesquisa, seus objetivos de pesquisa, o que você vai encontrar, naturalmente, é que você vai ter contato com todos os diversos estudos que já foram feitos e vai ver quais metodologias eles usaram. Eles usaram métodos qualitativos? Eles usaram métodos quantitativos? Se usaram métodos quantitativos, eles tinham conjuntos de perguntas bem validados, bem testados? Eles publicaram questionários?
e assim por diante. Então, a revisão de literatura te dá a oportunidade de realmente se aprofundar no que já foi feito e construir a partir disso. Muito frequentemente, se você está fazendo pesquisas, você pode encontrar, através da sua revisão de literatura, bons conjuntos de perguntas. Pode encontrar um bom conjunto de escalas que tenham alfas de Cronbach decentes e assim por diante. Se essa linguagem não fizer sentido para você, não se preocupe, vamos abordar isso em outro vídeo. Mas o ponto é que uma função muito importante da revisão de literatura é te dar inspiração, te trazer alguns insights e talvez até algumas ferramentas práticas e úteis, além de aprendizados para informar a sua metodologia. Então, esses são os 4 motivos importantes para a revisão de literatura e os 2 primeiros, são realmente os que você precisa ter em mente. Em outras palavras, mostrar que você entende do que está falando, mostrar que você não está apenas chegando e tentando reinventar a roda. Mostre que você leu a literatura que é relevante para o seu problema específico. E então, claro, mostre que o ângulo que você vai adotar é realmente original, é de alguma forma único e, de certa forma, justificado para que você realize a pesquisa. Então, vamos parar de bater nessa tecla. Vamos direto para os 3 passos de como escrever sua revisão de literatura. Certo, então, vamos para o passo 1 de como escrever sua revisão de literatura. O passo 1 não é nenhuma surpresa. O passo 1 é sair e encontrar as pesquisas relevantes. Provavelmente parece bem óbvio, mas você vai se surpreender com a forma como algumas pessoas encaram isso. Então, o passo 1 é ir atrás e cavar fundo, sair e encontrar as pesquisas. Agora, se você já fez sua proposta e ela foi aceita, então é bem provável que você já tenha algum tipo de base de literatura principal. Mas, mesmo assim, apesar de sua proposta ter sido aceita, sua universidade e seu orientador vão esperar que você continue e faça uma revisão ainda mais aprofundada. Uma revisão mais profunda do que a literatura relevante. Então, nesta sessão, vamos falar sobre 4 táticas bem úteis para sair e encontrar a literatura relevante. Essa parte do processo pode realmente tomar muito tempo se você não tiver a abordagem certa para sair e buscar informações. Você pode perder muito tempo seguindo caminhos errados, e ninguém quer passar por isso. Esse é um projeto grande e você quer passar pela literatura o mais rápido possível. Então, aqui eu vou falar sobre 4 técnicas, 4 métodos, para encontrar a literatura, encontrar as pesquisas relevantes que existem por aí. Então, vamos dar uma olhada nisso. O primeiro método para encontrar literatura é o que chamamos de varredura no Google Scholar, e realmente não tem segredo nisso. Você provavelmente já está familiarizado com o Google Scholar. Se não estiver, pode acessar em scholar.google.com. O Google Scholar é apenas um mecanismo de busca para material acadêmico, assim como o Google é um mecanismo de busca para o resto da internet. Então, o Google Scholar é realmente um mecanismo de busca poderoso. Ele utiliza a tecnologia do Google. Então, quando se trata de encontrar material super relevante para qualquer palavra-chave, qualquer tema central que você esteja pesquisando, não tem como superar o Google Scholar. O Google Scholar é realmente ótimo para ter uma ideia inicial de qual literatura está disponível por aí. O que também torna o Google Scholar incrível é que ele mostra os dados de citação, ou seja, com que frequência um determinado artigo de periódico, foi citado. Isso te dá uma boa ideia da autoridade e da credibilidade de qualquer artigo. Então, se a sua universidade tem exigências específicas em relação à credibilidade do conteúdo que você está citando, você definitivamente deve prestar muita atenção em quantas vezes cada um desses artigos foi citado. Portanto, o primeiro passo é entrar no Google Scholar e simplesmente pesquisar por qualquer palavra-chave relevante e dar uma olhada em todos os artigos que aparecerem. Uma boa maneira de descobrir o que é relevante é dar uma olhada, abrir os artigos que parecem relevantes pelo título e dar uma olhada no resumo. Leia rapidamente esse trecho.
Isso vai te dar uma boa ideia se esse artigo é algo que te interessa ou que se encaixa nos seus objetivos e metas de pesquisa. Então, o que você vai perceber ao usar o Google Scholar é que alguns artigos são totalmente gratuitos, fáceis de acessar. Você clica no link e pronto, lá está ele. Está acessível. Mas muitos deles, você vai perceber, estão atrás de algum tipo de paywall. Então, você vai esbarrar nesse obstáculo com bastante frequência. Você pode dar sorte e encontrar tudo o que precisa de forma gratuita e abertamente acessível, mas é provável que você acabe encontrando muitos becos sem saída, como revistas em que é preciso pagar, fazer login, etc. Então, não se preocupe com isso. Neste momento, o que você deve fazer é anotar os títulos de todos esses artigos. Se conseguir baixar algo de graça, aproveite. Vá lá e faça o download. Mas o que você vai fazer é anotar esses títulos, exatamente como aparecem, incluindo o nome do autor, data, etc. E então passar para o método número 2, que é o banco de dados ou a biblioteca da sua universidade. Então, toda a universidade geralmente oferece acesso ao seu conjunto licenciado de conteúdos, e isso normalmente é bastante amplo. Então, na maioria das vezes, o que você vai perceber é que vai encontrar muito conteúdo no Google Scholar, que é o método número 1, e vai levar isso para o método número 2. Você vai copiar e colar o título exatamente como encontrou no Google Scholar. Você vai copiar e colar isso no mecanismo de busca da sua universidade. Na maioria das vezes, vai encontrar lá. Você vai conseguir acessar por lá. Se não conseguir, talvez seja interessante enviar um e-mail para a sua instituição e simplesmente perguntar: existe alguma maneira de conseguirmos acesso a este artigo? O que é realmente importante quando você usa o método número 2, ou seja, o banco de dados da sua universidade, é que você copie e cole o título do artigo exatamente como está. Agora, o motivo pelo qual eu digo isso é que, ao contrário do Google Scholar, os bancos de dados e os mecanismos de busca das universidades geralmente são bem básicos, bem rudimentares em termos da tecnologia que utilizam. Então, se você não colocar o título exatamente como está no artigo, há uma grande chance de errar uma palavra e acabar perdendo completamente os resultados que você precisa. Vai parecer que eles nem existem. Então, certifique-se de copiar e colar exatamente o que está sendo mostrado ali. Então, esse é o método número 2. O método número 1, Google Scholar, e o método número 2 funcionam muito bem juntos. Agora, vamos dar uma olhada no método número 3. O método número 3 é o que chamamos de snowballing. O snowballing é realmente eficaz quando você encontra alguns artigos centrais que são super relevantes para o seu tema. Então, o que é o snowballing? Você encontra 2 ou 3 artigos que são extremamente relevantes para as suas perguntas de pesquisa, para os seus objetivos de pesquisa, para o foco da sua pesquisa. Você pega esses 3 artigos, vai até o final deles e, como sempre, como em qualquer artigo de periódico, haverá uma lista de referências no final. E isso geralmente é completamente ignorado ou nem mesmo impresso pelos estudantes. Mas, na verdade, isso é uma mina de ouro, porque está mostrando tudo em que aquele artigo que foi super relevante para você, está baseado. Ou seja, todas as fontes para você ir e destrinchar as bases daquele artigo. Então, o que você faz com esses 2 ou 3 artigos principais é prestar muita atenção aos artigos que eles estão referenciando. Você vai e encontra esses artigos usando o Google Scholar ou o banco de dados da sua universidade e lê esses materiais. Você verifica se eles são relevantes. Se forem relevantes, você faz a mesma coisa. Você vai para a lista de referências deles e vasculha essas referências. E você vai perceber um efeito bola de neve aqui, onde você vai encontrando cada vez mais e mais artigos. E, eventualmente, você vai acabar com uma grande quantidade de artigos altamente relevantes. Geralmente, o que você vai perceber é que, à medida que você aprofunda essa bola de neve, as referências dos artigos podem começar a ficar cada vez mais antigas,
porque, naturalmente, os artigos são construídos sobre outros artigos ao longo do tempo. Então, é só algo para ficar atento, porque você pode acabar esbarrando em materiais muito antigos. Então, só fique ciente disso. Certo. O último método para encontrar recursos relevantes, para encontrar artigos relevantes, é bem direto. Dar uma olhada em dissertações de outras pessoas que sejam relacionadas ao seu tema. Agora, o ideal é que você procure dissertações da sua própria instituição, mas, na prática, provavelmente você não vai encontrar muitos artigos ou muitas dissertações exatamente sobre o seu tema ou relacionados ao seu tema dentro da sua própria instituição, a menos que seja uma instituição realmente grande. Então, provavelmente você vai ter que olhar dissertações de outras pessoas de uma lista, de outros países ou de outras universidades, e assim por diante. A boa notícia é que isso não importa tanto assim, porque neste momento tudo que você está procurando são fontes. Você não está buscando inspiração sobre como eles estruturaram a dissertação, como eles conectaram as várias partes. Tudo o que você está procurando são fontes que sejam relevantes para o seu tema de pesquisa. Então, as dissertações de outras pessoas são um ótimo lugar para procurar, porque obviamente elas estiveram em uma situação parecida e tiveram que fazer o trabalho que você está fazendo agora. Existem vários bancos de dados que você pode consultar além do banco de dados da sua própria instituição. EBSCO, ProQuest e assim por diante. Existem vários deles. O que eu vou fazer é incluir alguns links para os principais abaixo deste vídeo, então é só você conferir aqui embaixo e acessar esses links. As dissertações, em geral, são fáceis de acessar, gratuitas. Obviamente, as pessoas não cobram por elas. Então, essa é uma ótima maneira de ver rapidamente as revisões de literatura de outras pessoas que estavam em uma área parecida. Uma palavra de alerta importante sobre tudo isso é que você está lidando com trabalhos de estudantes. Então você não sabe se aquele estudante tirou uma boa nota, nem se tirou uma nota ruim. Tudo o que você sabe é que ele foi aprovado. Portanto, tenha cuidado ao usar esse método. Use o bom senso e não dependa demais de nenhuma dissertação em particular. Mas, ainda assim, use isso como ponto de partida para encontrar artigos relevantes. Então, esses são os 3 métodos para encontrar a literatura. Esse é o primeiro passo. É o mais importante. Você não pode fazer nada até ter ido lá e feito a pesquisa. Muitos estudantes evitam essa pesquisa. É um trabalho difícil, é doloroso, é demorado. Mas, como eu disse, a maneira inteligente de abordar isso é usar uma combinação dos métodos que mencionei e não sair lendo artigos inteiros. Basta ler o resumo. Se o resumo não lhe disser o suficiente, dê uma olhada na introdução e na conclusão de qualquer artigo. Isso deve lhe dar uma ideia se ele é relevante ou não. Então, esse é basicamente o primeiro passo. Encontre a literatura. Então vamos pular para o segundo passo. O segundo passo para escrever sua revisão de literatura é registrar, catalogar e sintetizar a literatura. Então, 3 funções importantes, e elas são essenciais como próximo passo. Agora, estou apresentando isso como passo 1 e depois passo 2. Não é necessariamente sequencial. O que você geralmente vai fazer é encontrar um monte de literatura no passo 1. Você vai começar a registrar, catalogar, sintetizar, e aí vão surgir novas ideias, e você pode voltar ao passo 1, começar a procurar mais literatura. Então, pode ser uma abordagem mais iterativa. Na verdade, deveria ser uma abordagem mais iterativa, mas estou tentando simplificar o processo aqui ao dizer que o passo 2 é registrar, catalogar e sintetizar a literatura. Então, vamos nos aprofundar no passo 2. O que queremos dizer com registrar, catalogar e sintetizar a literatura? Então, o passo 1 é registrar as informações de referência. Registrar é realmente uma atividade simples, e tudo o que isso significa é que você foi lá e encontrou um monte de artigos, alguns dos quais são relevantes, outros não, e você pode descartá-los.
Mas você foi lá e reuniu todos esses artigos. E a coisa mais importante a fazer agora, logo de cara, é colocar isso no seu software de gerenciamento de referências. Agora, se você não está usando um gerenciador de referências como o Mendeley ou o Zotero, ou algo do tipo, agora é a hora de aprender a usar um, porque você simplesmente nunca vai conseguir gerenciar suas referências de outra forma para uma boa dissertação ou tese. Então, nós temos vídeos sobre esses dois softwares. Vou incluir os links abaixo deste vídeo. Então, o passo 1 é ir e registrar todas as suas informações. O que você vai perceber com muitos desses softwares, especificamente o Mendeley, que você pode conferir no vídeo aqui do canal, é que há uma boa sincronização e uma importação fácil de referências do Google Scholar ou do banco de dados da sua universidade. Você pode importar essas referências diretamente para o Mendeley com bastante facilidade, então não precisa digitar tudo manualmente. Se você estiver importando, eu recomendo que você revise e confira todos os dados que foram importados. Certifique-se de que tudo faz sentido. Às vezes podem ocorrer pequenos erros, às vezes pode haver erros de digitação nos dados das referências, mas, no geral, a importação costuma funcionar muito bem. Então, o primeiro passo é colocar todos esses dados no seu gerenciador de referências. Coloque lá, isso vai te poupar tempo depois. Não precisa ir e voltar. Conforme encontrar conteúdo, jogue no seu gerenciador de referências. Quando for citar, é simples. Digite o título, clique, arraste e solte, e pronto, está no seu documento do Word. O primeiro passo é registrar todos os seus dados, referências ou artigos de revista no seu gerenciador de referências. O segundo passo é catalogar suas informações. Então, isso é, de novo, realmente importante, talvez até mais importante do que o primeiro passo. Você vai, ao longo desse processo, acumular uma enorme quantidade de literatura. E é tentador, no começo, pensar que você vai se lembrar do nome de tudo, que vai lembrar daquele ponto que aquele cara levantou ali, daquele framework que alguém criou e que era super relevante ou talvez nem tanto. É tentador pensar que você vai se lembrar de todas essas coisas. Mas, na realidade, você não vai. Simplesmente não vai. Conforme você acumula cada vez mais e mais, tudo vai virar uma névoa de informações. E sim, você vai começar a lembrar o nome de alguns autores, sobrenomes e tal, mas, na prática, não tem como você navegar por tudo isso. Se estiver fazendo uma boa revisão de literatura, provavelmente vai trabalhar com 100, 200, sei lá quantas referências ou fontes diferentes, e você simplesmente não vai se lembrar de todas elas. Então, o que se torna realmente importante é construir um catálogo. Agora, eu recomendo montar esse catálogo no Excel. A gente tem um modelo gratuito que você pode baixar no site do GradCoach. Vou incluir esse link aqui embaixo ou abaixo deste vídeo. E, independentemente de você usar esse modelo ou não, você precisa de algum tipo de banco de dados com todos os seus artigos. E o que esse banco de dados precisa ser, não precisa ser nada muito sofisticado, mas precisa ser algo que inclua, para cada artigo, os autores, a data, o título, obviamente, essas informações principais, algum tipo de resumo sobre o que é o artigo, algum tipo de resumo sobre os pontos-chave, os principais insights em relação ao seu tema. Talvez algum resumo dos componentes metodológicos ou sugestões ou recursos que você possa usar e quaisquer outras anotações sobre cada artigo. E o ideal é que isso seja dividido em tantas colunas quanto possível, ou seja, ter dados o mais detalhados possível, para que você possa classificar e filtrar, por exemplo, por um determinado período de tempo, já que sua revisão de literatura pode estar em ordem cronológica. Vamos falar sobre isso a seguir. Você vai querer poder classificar por tópicos-chave. Normalmente, recomendamos colocar algumas palavras-chave para cada artigo. Você vai querer ser capaz de classificar por 1. Variáveis-chave. Por exemplo, se você estiver fazendo um estudo quantitativo e estiver testando a relevância de certas variáveis, você vai querer poder, rapidamente, no Excel, filtrar e ver, ok, quem foi que falou sobre essa variável ter impacto em X ou Y? Então,
Você vai querer detalhar o máximo possível ali, para que, quando chegar ao ponto de ter 100, 200 ou 300 fontes diferentes, possa rapidamente passar por tudo isso. E isso se torna super importante quando você estiver finalmente escrevendo sua revisão de literatura, porque você não vai querer ter que voltar e pensar, ok, quem foram todas as pessoas que falaram sobre isso? Você só vai querer entrar no Excel e dizer, ok, essa variável aqui, vamos supor que estamos falando de uma variável específica, que contribui para a confiança, hipoteticamente. Vamos supor que competência seja essa variável. Quem foram todos os artigos ou todos os autores que falaram sobre confiança, que falaram sobre competência sendo um antecedente da confiança, por exemplo, e aí o Excel vai simplesmente mostrar, pá, sabe, esses foram os cinco autores, e então você pode rapidamente montar um trecho bem robusto na sua revisão de literatura dizendo, essas pessoas, essas pessoas, essas pessoas, essas pessoas falaram sobre isso. E cada uma teve uma abordagem um pouco diferente. É isso. Então, isso é super importante e é algo que os estudantes tendem a passar rápido porque parece que você está fazendo o trabalho dobrado, tendo que montar um catálogo e colocar todos esses detalhes ali, e ainda ter que ir lá e escrever sobre isso. Mas confie em mim, revisões de literatura levam tempo, e com o tempo, você não vai lembrar quem disse o quê. Então, o mais importante é usar um catálogo. E como eu disse, se você não quiser criar o seu próprio, há um gratuito que você pode baixar no site do GradeCoach. Bem, seja lá o que você fizer, crie um catálogo. Certo. Vamos para o terceiro passo. Então, naturalmente, o terceiro passo é digerir todo esse conteúdo e sintetizá-lo em sua mente. Até agora, você registrou todos os seus dados no seu gerenciador de referências. Você foi lá e catalogou o material no Excel. Mas é tentador pensar, ok, pronto, já temos tudo. Está tudo lá. Agora é só escrever. Emin, mas você precisa dar um passo atrás e realmente gastar um tempo sintetizando todas essas informações na sua cabeça, pensando em como tudo isso se encaixa. Então, esse é um passo importante, e não é algo sobre o qual eu possa te dar muitas instruções específicas. Não é algo sobre o qual eu possa te dar muitos conselhos, mas você precisa passar um tempo na sua literatura. Você precisa dedicar um tempo pensando em como as perguntas de pesquisa que você está fazendo estão sendo respondidas pela teoria atual, pela literatura atual, pela pesquisa atual. Como todas essas partes se encaixam. Quem está concordando sobre o quê? Sobre o que as pessoas estão discordando? Como você, realmente, como tudo ou como todas as coisas se encaixam? E qual narrativa eu vou construir sobre isso? Então é muito importante refletir sobre como tudo se conecta e montar esse quebra-cabeça na sua cabeça. Comece a pensar nos argumentos que você quer desenvolver na sua revisão de literatura. Dedique um tempo para dar um passo atrás, porque até agora, tudo o que você fez foi muito focado neste artigo, depois naquele artigo, depois naquele outro artigo, e assim por diante. E o que acontece enquanto você faz isso é que, naturalmente, você começa a pensar de forma isolada. Então, você precisa dar um passo atrás de tudo isso e perguntar, ok, como tudo isso se encaixa agora? Se eu fosse fazer uma apresentação sobre tudo o que foi dito, como eu poderia juntar isso de uma forma coesa e como posso transformar isso em uma narrativa? Porque é exatamente isso que você vai fazer no capítulo de revisão de literatura. Então, dê um passo atrás, pense sobre o que está acontecendo, certo? E isso não é algo que você vai fazer em uma única sessão. Provavelmente, você vai fazer isso ao longo de alguns dias, talvez algumas semanas. O que eu recomendaria é usar algum tipo de recurso visual. Agora, cada pessoa é diferente, mas eu acho que recursos visuais são extremamente úteis aqui. Então, o que quero dizer com isso é, dedique um tempo para fazer um mapa mental de todos esses pedaços e partes que você tem. Você pode usar um software de mapa mental como FreeMind ou qualquer um dos centenas de aplicativos que existem, ou, na minha preferência, um quadro branco grande e um marcador, e simplesmente desenhar à mão livre, conectando basicamente esta ideia àquela, aquela ideia a esta, levantando novas perguntas e colocando tudo em um formato visual.
Tentar reunir todas as coisas visualmente, para mim, funciona bem porque consigo acompanhar tudo o que está sendo dito, em vez de tentar guardar tudo na cabeça. Então, faça o que funcionar para você. Talvez seja simplesmente sentar e fazer anotações. Talvez seja desenhar mapas mentais. Seja o que for que você faça, não se apresse agora para começar a escrever, porque o que vai acontecer é que você vai se apressar e vai acabar escrevendo. Você vai escrever uma revisão de literatura decente porque todo o conteúdo está fresco na sua mente, mas vai deixar de perceber como as coisas se encaixam. E isso significa sintetizar todo esse conteúdo. E se você não perceber isso, realmente não vai ter um trabalho sólido de literatura ou uma revisão de literatura forte, porque pessoas de fora vão conseguir chegar, olhar de uma perspectiva mais ampla e dizer: mas e isso aqui? Por que ele não falou sobre isso? E o motivo de você não ter falado sobre isso é porque estava tão focado nesses pontos-chave. Você não deu um passo para trás e pensou em como tudo se encaixa. Então, eu sei que estou batendo nessa tecla, mas tire um tempo para dar um passo para trás, digerir e depois sintetizar todas as informações que estão na sua frente. Então, esse é o passo 2 do processo de revisão de literatura. Registre, catalogue e depois dê um passo para trás e sintetize tudo isso na sua mente, formando uma visão mais ampla. Certo. Passo 2 concluído. Vamos passar para o passo 3. Certo. Finalmente, vamos para o passo 3, estruturar e redigir. Finalmente, vamos começar a escrever, certo? Então, é muito importante perceber que eu disse duas coisas ali. Primeiro, estruturar. Segundo, redigir. Não escreva antes de estruturar. Eu sei que é muito tentador nessa etapa. Você já passou por todas essas etapas antes. Você já passou por todo o processo e está pensando: eu só quero começar a escrever, só quero colocar minhas ideias no papel. Só quero ter algo, algum tipo de produto tangível que eu possa entregar para o meu orientador, para a minha banca. Eu entendo, mas confie em mim, o primeiro passo é estruturar. Agora, estruturar pode significar voltar ao seu quadro branco e, novamente, fazer as coisas de forma visual, ou pode ser simplesmente um documento do Word com uma lista de tópicos. Seja qual for a sua preferência, o mais importante é definir como você vai organizar sua discussão desde o início. Se você não dedicar esse tempo, o que vai acontecer é que você vai começar a escrever e vai falar muito, mas não necessariamente vai transmitir as coisas de uma forma otimizada. Não vai necessariamente transmitir as coisas de uma forma que seja fácil para um leitor de primeira viagem entender. E é realmente importante que você dedique um tempo para se comunicar bem, porque você fez todo esse trabalho e é muito fácil para um estudante que conhece a literatura de cabo a rabo fazer um trabalho ruim ao comunicar isso no papel. E isso, obviamente, é muito triste porque eles fizeram o trabalho, se esforçaram, mas simplesmente não conseguiram comunicar bem no papel. Então, deixa eu não ficar insistindo nisso. A questão é: dedique um tempo para planejar como você vai abordar sua dissertação ou como vai começar sua revisão de literatura. De modo geral, existem duas formas de estruturar uma revisão de literatura. Uma delas é cronologicamente, ou seja, estruturando com base em como a narrativa se desenvolveu ao longo do tempo, e isso é adequado para alguns temas, para algumas perguntas de pesquisa, etc. E outra forma de estruturar é tematicamente. Então, muitas vezes, se você está analisando antecedentes, fatores, causas de X ou contribuintes para X, uma boa maneira de estruturar é por antecedente ou por grupo de fatores, de modo que haja o fator número 1, fator número 2, fator número 3, fator número 4, e como todos esses elementos contribuem para determinado resultado. Então, como você vai estruturar sua revisão de literatura realmente depende de cada pessoa. Eu não posso realmente recomendar como você deve fazer isso neste tipo de vídeo. Se você estiver em dúvida, fique à vontade para agendar uma consulta gratuita com um dos nossos orientadores do Grad Coach, e eles provavelmente poderão te dar um bom conselho nesse sentido. Independentemente de qual será a sua estrutura, certifique-se de fazer um esboço de tudo primeiro. Tenha um esboço claro no papel. Obviamente, você não vai seguir isso 100%. Você pode mudar de direção quando começar a escrever.
Isso é totalmente normal, mas tenha algo para começar. Tenha uma ideia clara de como você vai desenvolver uma narrativa antes de começar a escrever. Não caia na armadilha de simplesmente sair escrevendo 5.000 palavras, 10.000 palavras, com muita informação, mas sem uma narrativa clara. Porque a narrativa é o que vence. Ter uma linha de argumentação clara e definida que construa mais B mais C mais D igual a qualquer resultado, isso é a coisa mais importante em termos de comunicar o que você tem. Então, passo 1. Faça um esboço. Então, o segundo passo é escrever. Certo. Então, em termos de escrita, não posso lhe dar muitos conselhos, mas posso dizer que é uma coisa muito importante a ter em mente quando você está escrevendo, que é que na sua primeira redação, a perfeição não é o objetivo. Eu vou dizer isso de novo porque é muito importante colocar as coisas no papel. Não tente buscar a perfeição. Perfeito é o objetivo errado neste estágio. Sério. Um mantra muito bom para se trabalhar é: feito é melhor do que perfeito. E o que você está tentando fazer no seu primeiro rascunho da revisão de literatura, e na verdade no primeiro rascunho de qualquer parte da sua dissertação ou tese, é simplesmente colocar o conteúdo bruto no papel. Você já tem um esboço, então qualquer coisa que você escrever já vai ser uma narrativa razoavelmente decente. Mas não fique preso tentando transmitir os pontos da melhor forma possível. Não fique preso tentando criar esse argumento perfeitamente fluido, essa narrativa suave logo no primeiro rascunho. Em vez disso, apenas coloque tudo no papel para a versão 1. Depois, o que você faz, uma vez que terminou isso, é voltar a. Eu sugeriria que, depois de despejar tudo no papel, você tirasse 1 ou 2 dias, se afastasse disso. Apenas limpe sua mente. Afaste-se disso, dessa literatura, porque sua mente vai estar confusa nesse momento. Depois volte, leia tudo novamente e faça uma edição preliminar para melhorar o fluxo de uma sessão para outra, fortalecer certos pontos, dar mais destaque a algum componente específico do qual tudo depende. Basicamente, dê uma enxugada no texto. Depois, o que eu sugiro que você faça é entregar sua revisão de literatura para um amigo, um familiar ou alguém que se importe o suficiente para realmente ler, e peça para essa pessoa dar uma olhada. Não dê muitas informações para ela. Peça para ela ler e simplesmente te dar um feedback. Ela entendeu o texto? Ela achou interessante de ler? Fez algum sentido para ela, de verdade? E uma boa maneira de saber se você conseguiu transmitir seus pontos principais é pedir para a pessoa explicar a revisão de literatura de volta para você. Claro, não em muitos detalhes, mas peça para ela te dar um pequeno resumo sobre o que era o texto, do que se tratava. E o que você vai perceber ao receber esse feedback de alguém totalmente novo, alguém que não esteve mergulhado em toda essa literatura, no seu tema de pesquisa, na dissertação ou tese, é que você terá uma indicação muito clara de quais pontos ficaram, quais pontos foram claros e quais não foram. Então esse é um feedback extremamente útil. E é por isso que eu digo, se você vai pedir para um amigo olhar o seu conteúdo, não dê todas as informações para ele de uma vez. Não faça uma introdução para ele. Simplesmente entregue o seu documento. Se houver algum jargão técnico que precisa ser explicado, talvez você queira explicar suas perguntas de pesquisa. Isso seria um bom começo. Assim, pelo menos, a pessoa entende o que você está tentando alcançar. Mas não dê para eles a versão resumida. Entregue para eles a sua revisão de literatura. Peça para eles lerem. Tudo o que eles disserem em resposta, tudo o que eles devolverem quando você pedir para explicarem, isso vai te dar uma visão muito boa de quais pontos estavam fortes, quais pontos estavam claros, quais argumentos realmente precisam de um reforço. Então eu faria isso, e depois, obviamente, faria uma edição após esse processo. Talvez tenha alguns amigos que possam te dar um feedback. Claro, quanto mais, melhor. Uma vez que você recebeu esse feedback, quando perceber o que está faltando, faça mais um ajuste no seu documento nesse momento. E então, provavelmente, é uma boa ideia enviar para o seu orientador e receber um feedback dele.
Você também pode, é claro, trabalhar com um dos nossos especialistas em pesquisa da GradCoach, e eles podem te dar uma crítica aprofundada antes de você enviar para o seu orientador. Isso fica a critério de cada estudante. O que é benéfico ao trabalhar com um profissional antes é que ele vai resolver todas as questões mais simples, todos os problemas básicos, e isso faz com que o seu orientador possa realmente focar nas questões principais, em vez de perder tempo com coisas mais elementares. Então, fica a seu critério como você quer lidar com isso. Mas, seja qual for o caminho que você escolha, envie esse documento já bem ajustado para o seu orientador e obtenha o feedback dele antes de fazer qualquer outro ajuste. Isso é realmente muito importante. E, dependendo da sua universidade, você pode ter várias sessões de revisão com o seu orientador, ou pode ser que você tenha apenas uma. Você precisa descobrir qual é a melhor forma de aproveitar esse recurso de supervisão e feedback. Mas preste bastante atenção a qualquer feedback que eles te derem, porque, muitas vezes, o orientador é o primeiro avaliador. Então, você quer atender a qualquer solicitação que eles fizerem. Então, esse é o passo 3. Como eu disse, é realmente importante fazer um esboço e depois começar a escrever. Mas, quando estiver escrevendo, lembre-se de que feito é melhor do que perfeito. Não fique preso tentando fazer tudo 100% perfeito na primeira vez. Apenas coloque suas ideias no papel e depois vá ajustando, ajustando, ajustando. Mostre para um amigo, para alguém da GradCoach, para o seu orientador de pesquisa, e vá ajustando, ajustando ao longo do processo. Mas não tente escrever algo perfeito logo de cara, porque você só vai travar, vai acabar com bloqueio criativo e nunca vai terminar esse trabalho. Então é isso. Esses são os 3 passos de como escrever uma revisão de literatura. Não tem nenhum segredo aqui, é tudo bem direto ao ponto. Mas, como você deve ter percebido, há alguns pontos-chave para lembrar enquanto você avança por todo esse processo de revisão de literatura. Recapitulando, comece pelo porquê. Comece entendendo do que se trata uma revisão de literatura. Qual é o objetivo da revisão de literatura? Depois, vá atrás e pesquise o conteúdo. Compartilhei com você algumas boas técnicas para isso, e há alguns links abaixo deste vídeo para te ajudar a encontrar o seu material. Depois, no segundo passo, registre esse material direto no seu gerenciador de referências. Catalogue tudo em uma planilha detalhada no Excel. Se você lembrar, temos uma opção gratuita que você pode usar. O link está abaixo deste vídeo como sempre. Então, dedique um tempo para sintetizar tudo isso na sua cabeça, talvez em um quadro branco. E aí, no passo 3, finalmente comece a escrever. Mas antes de escrever, faça um esboço do seu argumento. Planeje como você vai estruturar esse capítulo e então comece a escrever, sem se preocupar com a perfeição. Coloque seus argumentos no papel. 3 passos bem simples para escrever uma revisão de literatura. Uma última coisa antes de irmos. Se você tiver qualquer dúvida sobre sua dissertação, tese, revisão de literatura ou qualquer parte do processo de pesquisa, você está mais do que convidado a nos enviar um e-mail e faremos o possível para te responder, se pudermos. Nosso e-mail é hello@grad.coach. Você também pode agendar uma consulta gratuita com um dos nossos especialistas em pesquisa. Temos um grupo de especialistas em pesquisa realmente experientes e qualificados, todos com doutorado, que ajudam estudantes como você todos os dias com suas pesquisas, e você está mais do que convidado a marcar uma consulta gratuita com eles. Mais uma vez, colocarei o link abaixo deste vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um like, um joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal do YouTube, o que for melhor para você. E mais do que tudo, esperamos ter contribuído com algum valor neste vídeo. Então, por hoje, ou pelo menos por este vídeo, quem fala é o GradCoach se despedindo.